Olá, tudo bem? Como você está? Nós estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal. Eu gostaria muito de convidar você para se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário, ativar o sininho, né? Muito importante para que você receba a notificação toda vez que tivermos vídeo novo. E eu quero convidar você a dar continuidade ao estudo do livro A Guardia do Lar, da pastora Bruna Oliveira, né? Aí uma bênção, e a gente parou com a leitura em outubro, depois ali antes do feriado do Dia das Crianças, e se você procurar aí no canal, você vai achar o capítulo 1 e o capítulo 2. Estamos aqui em um novo cenário, porque nós nos mudamos da cidade onde nós morávamos, e eu quero trazer para você a continuidade, fazendo do meu lar um altar. E aqui diz assim, capítulo 3, removendo o sim e calando a voz da indignação. Vamos então aqui, diz assim: vendo que Raquel não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro, né? Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2. Aqui vai falar sobre a história de Raquel, que não dava filhos a Jacó. Aqui diz assim: inúmeros são os conflitos que uma mulher pode passar no matrimônio. Nesse texto, vemos o dilema do casamento de Jacó com Raquel, uma mulher extremamente amada, que para ser liberada a aliança custou para Jacó 14 anos de trabalho. Já no casamento, eles viveram o primeiro drama, pois após 7 anos de trabalho, com talvez grandes expectativas de enfim ter sua amada em seus braços, Jacó vive a decepção de se casar com Raquel, mas acordar com Lia, né, a sua irmã. E quantos casamentos não são assim? Mulheres casam como Raquel, mas amanhecem o resto da vida como Lia. Para pensar nisso, né? Forte isso, né? Mulheres se casam como Raquel, mas depois passam a viver como Lia. E isso muitas vezes traz muitos conflitos no casamento. Essa foi uma forma que seu sogro Labão arquitetou para que sua filha primogênita se casasse primeiro. E justamente nessa formação familiar articulada arbitrariamente aconteceram problemas graves de relacionamento, pois ambas, Raquel e Lia, viveram sua vida sentimental profundamente insatisfeitas. Por um lado, Lia, uma mulher que, apesar de não ser tão amada como Raquel, era muito fértil. Porém, a prosperidade da sua madre não a deixava contente. Pelo contrário, sempre se mostrou amargurada e valorizando o que cada gestação poderia lhe trazer de benefício em seu casamento, para que ela fosse mais amada do que Raquel. Ou seja, o que fica subentendido no texto é que Lia não se importava tanto com o nascimento dos seus filhos. Ao contrário, o seu foco maior na vida estava relacionado à sua vida sentimental e não à alegria de ter a dádiva de formar uma grande família. Então a gente vê que essa história de filhos para segurar marido já existia há muito tempo. E concebeu Lia e deu à luz a um filho e chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Gênesis 29, 32. Lia estava sempre querendo chamar a atenção de Jacó, chamar ali o amor dele para ela. E o meio talvez que ela encontrou foi através das gestações, né? Toda vez que ela engravidava. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: agora esta será a vez de se unir ao meu marido e ele a mim,
porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-lhe Levi. Gênesis 29, 34. Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva. Dessa vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Gênesis 30, 19 e 20. Lia não conseguia ser satisfeita, viver a beleza da maternidade, de ser uma mulher abençoada, porque naquela época a fertilidade era associada à mulher estar debaixo da bênção de Deus. Pelo contrário, né? Esses textos revelam o descrédito dela em ser agradecida e satisfeita, em ter tamanha graça em sua vida. Parece que ela estava mais focada naquilo que não tinha do que naquilo que tinha. E é por isso que no início aqui a autora fala que muitas se casam como Raquel, mas logo após se tornam Lia, que são mulheres que não são agradecidas por aquilo que têm, mas querem aquilo que não têm. E isso passa a ser motivo de tristeza e de amargura para muitas, né? Aqui diz mais: quantas mulheres vivem situações como a de Lia? Não conseguem ser gratas, vivem amarguradas por buscarem viver uma vida perfeita, atendida em todas as expectativas. Aquela mulher conviveu com o monstro da rejeição que ela mesma formou, transformando sua gestação em uma necessidade de ser amada como a irmã, vivendo sobre a comparação e a inveja, aspirando ter um casamento como o dela e inconscientemente rejeitando seus filhos, pois os nomes deles eram associados à sua vida sentimental, colocando como mais importante. Hoje vemos uma grande quantidade de mães que regem sua casa a partir das suas insatisfações e não conseguem discipular e nem amar os seus filhos. Olha que sério isso, né? O fato dela ser aí insatisfeita com a vida sentimental, querendo ter um casamento como o casamento da sua irmã Raquel, querendo ter a atenção que Raquel tinha. E Raquel não tinha filhos, né? Mas Lia, quando a gente como eu posso dizer, ingrato até mesmo, e quando a gente é alguém que não está satisfeito com aquilo que Deus nos dá, a gente acaba perdendo o foco, perdendo a visão naquilo que temos para colocar naquilo que não temos. E colocamos toda a nossa disposição naquilo que não temos. E não valorizamos o que temos e acabamos perdendo o que temos, né? Por não estar ali completa naquilo que Deus nos deu. Muito forte isso. Aqui diz assim, ó: hoje vemos grande quantidade de mães que regem sua casa a partir das suas insatisfações e não conseguem discipular nem amar os filhos. Lembro de uma pessoa me pedindo conselho sobre como poderia resgatar o relacionamento com sua mãe, pois durante toda a sua vida conviveu com o sentimento de não perceber seu amor, pela vida conjugal difícil que ela tinha com seu pai, devido a uma fase difícil que passou, a descoberta de um adultério. A partir de então, esta começou a viver em função de restaurar seu casamento. E por causa disso, não conseguia acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Esse fato gerou muitos traumas na vida dessa pessoa e uma grande interrupção em seus relacionamentos. O maior problema de Lia era a competição, que resultou em dores e insatisfação no seu dia a dia, que a impediram de celebrar tudo o que Deus havia concedido a ela. A insatisfação e a competição impediram Lia de viver aquilo que Deus tinha para ela. Imagina, ela dava à luz, ela era alguém que era fértil, ela era uma mulher que tinha muito o que se alegrar, mas a competição e a insatisfação fez com que ela se tornasse uma mulher amarga, né? Remova a letra
C, de competição do seu lar. Construa um ambiente saudável de gratidão e seja contente com tudo que você tem. Às vezes é o marido que você vê da sua amiga, da sua irmã, sei lá, né, de alguém aí que você tenta comparar e diz, eu queria o meu casamento assim. Alguém talvez que você segue nas redes sociais e você acha que pelas fotos que você vê é algo maravilhoso e às vezes não é. E aí você acaba deixando de dar valor para aquilo que você tem, né? Para viver aquilo que o outro tem e almejar e competir e comparar com aquilo que o outro tem. Às vezes é um móvel, né? Você quer porque quer um móvel igual o da sua amiga, porque você viu, porque você achou bonito e acaba ali trazendo brigas, problemas para o seu lar, né? Se endividando talvez para ter o carro, o sofá, a geladeira, a TV ou o celular que o outro tem. A outra pessoa que precisava remover o C, só que esse é o da crítica, era a amada Raquel. Ela tinha tudo para ser feliz, pois tinha um marido que amava muito, mas seu desejo de ser mãe era maior do que o de ser amada pelo marido. Enquanto Lia queria ser amada como Raquel, Raquel queria ser fértil como Lia. Ou seja, as duas competiam pela vida da outra. Contudo, Raquel, além de competir, ainda criticava o marido, chegando a trazer uma abordagem do que o problema dela de não ter filhos e ser feliz era culpa dele, e fazendo chantagem emocional. Dai-me filhos, senão morro, né? Veja você que uma queria a vida da outra, né? Mas mal sabia uma e a outra que elas não eram completas naquilo que tinham. E se elas sentassem, conversassem, tirassem a competição de lado, a comparação, a crítica de lado, uma poderia ajudar a outra, né? Uma poderia ali, não, né? Eu tenho filhos, mas você não tem, então os meus são os teus, né? Eu vou te ensinar como agradar ao marido do jeito que ele gosta e ser como eu sou. Então, muitas vezes o que falta é uma conversa. Aqui diz assim, ó, no nosso estudo, né? No livro aqui. Muitos lares vivem o sistema do C, da crítica, com mulheres que não enxergam nada de bom no marido. Aí é outro extremo também. Suas bocas estão sempre acusando, criticando, desprezando, pontuando aquilo que não estão conseguindo. Parece que o outro já não tem mais nada de bom. E tudo que é feito é pouco, né? Não dão valor. As mulheres precisam entender que a construção do seu lar se dá a partir do que elas falam. Temos o poder enorme de influenciar e precisamos aprender a usar isso a favor da nossa casa. Você, mulher, é que atrai o ambiente para o seu lar. Você é aquela que influencia. Você é aquela que traz a paz, que traz a alegria. Se você não está bem, nada vai bem na sua casa. Então você é aquela que tem esse poder de influenciar as pessoas aí na tua casa. Lia e Raquel viviam o sim em casa, né? Esse sim é C-I-M. Competição, insatisfação e murmuração. Ambas não conseguiram ser gratas por aquilo que tinham e viveram um casamento frustrado, né? A insatisfação mina todo o romantismo e a vontade de estar junto. Muitos maridos fazem de tudo para ficar longe de casa, por não conseguirem conviver com uma mulher que tem um CIM na língua, que seria a competição, insatisfação e murmuração. Muitos maridos preferem ficar longe, né? Ficar talvez aí trabalhando com os amigos ou em qualquer outro lugar do que ficar junto com essa mulher que murmura, que critica, né? Que fica ali nessa competição.
Há pessoas indignas que se defendem dizendo que têm direito de reclamarem, pois convivem com situações terríveis em seu lar e que não são obrigadas a aturarem desaforo. Entendo que existem problemas difíceis, porém, se queremos guardar nosso lar, precisamos agir além do previsível. A seguir, vamos analisar a história de uma mulher que alcançou de Deus um milagre em sua casa, pois fez calar a voz da indignação. Então aqui diz assim: e partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daqueles cercanais, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja tudo feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Eu já preguei muito sobre a mulher cananeia. E eu até pergunto, o que você faria com uma resposta dessa de Jesus para você? Sairia para casa emburrada, chorando? Ou você teria essa atitude de fé dessa mulher que insistiu naquilo que ela foi buscar? A mulher cananeia é um dos maiores exemplos bíblicos de milagre familiar. Ela teve que passar por algumas provas. Analisamos o contexto. Aqui diz assim: primeiro, ela percebe que a enfermidade que sua filha estava enfrentando era de cunho espiritual. E, imbuída de esperança, vai até um homem chamado Jesus, pois certamente ouviu dizer da sua fama e bondade. Na sua primeira tentativa em clamar por uma intervenção espiritual, Jesus nem ao menos responde à aflição daquela mulher, Talvez você pense assim: não, eu vou clamar aqui e ele vai vir me atender agora. Nem sempre. Aqui diz assim: Jesus nem ao menos responde à aflição daquela mulher. Os discípulos, que compadecidos com tal situação poderiam intervir pedindo para Jesus ajudá-la, ficam irritados, incomodados e clamam para que Jesus a despedisse. E pergunto a você: no seu lugar, você insistiria naquele pedido ou armaria um barraco? Você insistiria, mesmo com os discípulos que poderiam dizer assim: não, vem cá, vamos lá, eu vou te levar até Jesus. Ou com Jesus que nem estava aí para ela. O que você faria? Insistiria ou armaria um barraco? Não quero saber o que esses discípulos estão pensando, o que esse Jesus está pensando que não me escuta. Você se conhece, você sabe o que você faria nessa situação. Aqui diz assim: se acontecesse com você que por algum motivo espiritual fosse buscar ajuda a um determinado pastor renomado e quando chegasse para conversar com ele, o mesmo nem te respondesse e os diáconos que poderiam te ajudar começassem a gritar, pedindo ao pastor para te despedir porque você estava atrapalhando o culto, o que você faria, Me diga aí, para pensar. O que você iria fazer? E se ele ainda respondesse que nem ia lhe dirigir a palavra, porque seu ministério só tinha a ver com os membros da sua igreja? E pior mesmo, em mais um pedido de socorro, este pastor te comparasse com um cachorrinho. Minha pergunta é:
Você se sujeitaria a uma humilhação como esta? Hein? Bom, aquela mulher teve a reação mais fantástica que os discípulos jamais imaginariam. A cada resistência daquele pedido de socorro, ela se humilhava mais, calando a voz da indignação. Pois imagino que, como qualquer outra pessoa, ela deveria ter ficado indignada com a resposta de Jesus e de seus discípulos, mas decidiu não parar na indignação. Pelo contrário, entrou em um lugar de humildade. Não é fácil, eu sei, passar por situações difíceis, encontrar resistência mesmo se sentindo com a razão e ser humilde. Mas o que fez aquela mulher conseguir um milagre em sua casa foi o tanto que ela se permitiu calar diante da sua justiça própria e da sua indignação. Talvez hoje você tenha inúmeros motivos para criticar, murmurar e estar insatisfeita. Porém, é um galardão para aqueles que decidem conter seus direitos e vencer sua razão. A mulher cananeia é prova de que quanto valeu a pena desistir da indignação e focar no que queria, porque quando você fica indignada, você perde o foco daquilo que você realmente foi buscar. Aqui diz assim: a cura da filha e ser beneficiada e honrada pelo seu comportamento. Quem sabe é só isso que está faltando para que o milagre chegue no seu lar, hein? Quem sabe não é isso que está faltando para o milagre chegar no seu lar. Você tirar o C e M da sua vida. Deixar a indignação de lado. Deixar a crítica de lado. A murmuração de lado. E deixar Deus ser Deus na sua vida. Aqui diz assim, ó. A minha oração para você. Pai, quero ser uma agente de cura e transformação em meu lar. Mas confesso que às vezes me perco em meio às críticas, murmurações, insatisfação, competição. Me sinto indignada com alguns comportamentos em meu lar e acabo cedendo ao turbilhão de sentimentos e me jogando ao abismo do inconformismo. Pai, me ajuda a calar a voz da indignação, a não querer a minha justiça nem impor as coisas do meu jeito. Me ensina, Espírito Santo, a ter a sabedoria diária ao lidar com as situações das quais não tenho força para mudar. Querida leitora, além da oração e reflexão, você aplicar um antídoto para adormecer Lia em seu lar. Então ela vai nos dar aqui algumas dicas, né? Para que a gente não seja como Lia. Seguem algumas dicas poderosas para dar uma alavancada na afetividade dos relacionamentos. Então, anota aí, tá? Primeiro, prepare uma refeição em família, algo que agrade o paladar de todos. Forre a mesa, dispõe os talheres e pratos, deixe o ambiente perfumado, alegre, organizado. Flores e fotos de família caem muito bem na decoração. Segundo, convide-os a se assentarem, sirva-os e introduza assuntos que têm a ver com histórias positivas e engraçadas que vocês já viveram juntos. Conte aos seus filhos como foi o namoro com seu marido, como vocês se apaixonaram. Lembre-se de coisas positivas que ele já fez. Terceiro, no final, propõe uma oração e deixe seu marido ouvir que você é agradecida pela vida dele. Essa noite será muito especial. Que tal você seguir as dicas aqui da pastora Bruna do livro A Guardia do Lar? Eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na sua casa. E para você refletir, você pode anotar para você responder depois. Primeiro, eu tenho sido crítica em meu lar? Quais são os maiores alvos de críticas? Então você vai responder. Será que você tem sido crítica em seu lar?
Quais são os maiores alvos de críticas aí que você tem feito? Segundo, o que eu tenho perdido de bom em meu lar quando me comporto de maneira insatisfeita e murmurando? O que acontece quando você perde o que tem de bom em seu lar? E terceiro, em que posso ser grata a Deus na minha família? Faz uma lista de gratidão daquilo que você deve, daquilo que você tem que ser grata, né? A gratidão é a memória do coração. Busca lá na tua memória, do teu coração, motivos de gratidão. Motivos de gratidão. E que você possa estar comigo na próxima semana, na próxima sexta-feira, com o capítulo 4. Pais e filhos, curando relacionamentos adoecidos. Eu tenho certeza que será bênção e nós vamos continuar aqui acompanhando a guardia do lar, fazendo do meu lar um altar. Eu espero você na próxima semana aqui no nosso canal Mensagens Diárias Edificantes. Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.